principalmente para você que acha que tem dificuldade para falar em público. Ah, eu tenho uma dificuldade na fala, eu tenho uma dificuldade na voz, eu tenho uma dificuldade psicológica, eu tenho medo, minha boca seca, minha perna treme. Deixa eu te contar a história desse homem. Isso é uma estátua que tem dele lá na Grécia até hoje, em Atenas, e isso é uma representação, porque no tempo dele não tinha máquina fotográfica, mas é um quadro pintado por alguém que representa como ele marcou a história da Grécia na questão da oratória. O nome dele é Demóstenes, ele viveu a partir de 322 a.C. Esse cara, ele tinha língua presa, sabe, língua presa, que a pessoa fala assim. Ele tinha lábio liporino, que é uma fenda no céu da boca, fenda palatina, o palato, que é o céu da boca da gente, é aberto. Aquela abertura que vem... Hoje em dia tem cirurgia. A criança nasce, vai lá, costura e tal, fica só aquela cicatriz e a pessoa tem uma vida normal, usa aparelho e tal e resolve. Naquele tempo não tinha. Então ele tinha fenda palatina, lábio liporino, ele tinha língua presa e os dentes dele eram tudo encavalados. E ele era um adolescente num tempo em que todo jovem queria ser um grande orador. Como? Como que ele ia ser um grande orador com a boca toda deformada desse jeito? Sabe o que é que ele fez? Ele foi para a beira da praia, isso aqui é um penhasco, a beira da praia, sabe que as praias gregas não são praia tropical igual a nossa aqui, que tem areinha, coqueiro, não, é tudo assim, ó. A beira da pedra, a água bate lá e tal. Então são praias mais de pedra, né? O mar bate ali. E aí ele ia para a beira da pedra, de frente para o mar, para ninguém ouvir, porque ele tinha vergonha, e ele enchia a boca de pedra. Ele pegava pequenas pedrinhas lá na beira da praia, ia colocando na boca e ia falando, ia falando, ia falando, ia falando. E aquelas pedrinhas dificultavam a fala, e no exercício de falar com as pedras na boca, ele foi melhorando a dicção dele, foi melhorando a fala, e ele ia todo final de semana para o anfiteatro, ouvia os discursos, anotava tudo, e o sonho dele era ser um grande orador. Até que um dia, ele tirou as pedras da boca, e de frente para a praia, ele fez um discurso sobre a beleza da praia e sobre a realização dos sonhos. E diz a história que atrás dele tinha uma multidão. Enquanto ele falava, as pessoas foram se juntando, uma chamando a outra. Vem ouvir, vem ouvir, vem ouvir. E aí ficaram várias pessoas atrás dele, ele falando de frente para a praia e o pessoal atrás dele ouvindo claramente o que ele falava. E aí ele se tornou uma referência em termos de superação. E aí ele tem uma estátua lá na Grécia em homenagem a ele, e ele é um cara muito conhecido, Demóstenes. Então, se você tem dificuldade para falar em público, quero que você olhe para a vida desse cara e veja que, na verdade, você está muito melhor que ele. Talvez o que falta é treino, é prática, é esforço e superação da sua parte para você melhorar cada vez mais e um dia chegar no ideal.